em ponto. E a gente está aqui de novo para mais, não é? Nós estamos aqui para mais uma live. Queremos ser fantásticos, essa série fantástica. Então, todo domingo às 20 horas a gente entra aqui ao vivo para conversar com famílias que já participaram do programa. Mas esse mês de outubro é um mês muito especial, olha só, não é? Coloquei aqui umas bexigas e, gente, o nosso livro, tchan, 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 Meu Mundo de Ponta Cabeça. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas esse mês é um mês realmente que a gente aqui no Brasil comemora o Dia das Crianças, tem também os professores, tem muita festa, tem esse mês, muita festa. E nós estamos continuando aí uma conversa muito boa com o Dr. Fernando Arruda. Ele é psicólogo, ele faz parte da nossa rede de apoio aqui do Fingerprint. Daqui a pouquinho, ó, já acabou de entrar, daqui a pouquinho a gente vai chamá-lo. Semana passada nós conversamos sobre comportamentos. Então, como que o comportamento tem relação com a questão da nossa personalidade, os nossos temperamentos. E hoje nós vamos falar especificamente sobre algo bem interessante que os pais têm sofrido e as famílias também como um todo e até mesmo as crianças. E como esse mês é um mês especial, a gente não quer ver ninguém sofrendo, ninguém com dor, não é? Então, o Dr. Fernando vai estar aqui com a gente para nos ajudar a entender melhor o que é TDAH. Tá bom? Então, já vou chamar aqui o Dr. Fernando para a gente conversar e eu tenho certeza que hoje, ó, dúvidas nossas, minhas também, não é? E também de muitas famílias que estão aqui com a gente. Então, tá entrando. Oi! Oi! Tudo bem, Dr. Fernando? Tudo jóia? Trouxe a minha ajudante aqui. Ela que vai falar sobre TDAH. Como é que você chama? Ela tá ouvindo? Tivemos problemas técnicos que caiu aqui a luz. O que você fez, amor? Só para saber. Pronto, voltou a luz. Chama, doutor? Como que sua filhinha chama? Fala para eles qual que é o seu nome. Qual é o seu nome? Estela. Isso. Estela? Fala sim. Estela, tudo bem com você? Oi, Estela, olha o que eu tenho aqui. Olha, a minha sala tá cheia de bexiga. Olha o que tem lá, ó, tá vendo? Ó. Uma bexiga. Bexiga. Pois é, olha, tem um monte de bexiga aqui atrás, olha. Que Tá legal. vendo um monte de bexiga lá atrás? Então, hoje eu sou ajudante aí, doutor. Não, é só o começo mesmo. É só para se apresentar e ela já vai dormir. Já tá na hora, hein? Ai, gente, mas obrigada por ter apresentado a Estela pra gente. E eu tava aqui falando sobre o mês da criança, não é? Pois e a olha Estela aí, foi toda Vamos até linda. tirar uma foto aqui. Vamos. Depois postar. Filha, olha lá, ó. Isso. Olha lá. Filha. Isso, pronto. Fizemos já um print screen aqui. Pronto, filha. Obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Agora você vai lá. Estela, quantos anos você tem, Estela? Fala quantos anos você tem. 2 anos. Isso, quase 3. Quase 3. Isso. Daqui a pouco é o seu aniversário, então. Uma curiosidade, ela nasceu dia 11/11, às 11h18 de 2018. Uau! Ó. Não nos ligamos aí em números cabalísticos, mas é só curiosidade mesmo. Eu até tirei foto. Doutor, e vocês têm 2 filhinhas, não é? Estela e quem mais? A Antonella. Antonella. A Antonella tem 8 anos. Ela tá lá para dentro. Ah, que bom. Obrigada aí por apresentar a Estela. Muito fofa, hein? Esse cabelinho aí todo lindo. Obrigada. Obrigado. Também tá por aí também, né? Tá ajeitando as coisas aqui correria. atrás, que sabe como que é criança, né? Deixa eu só ajeitar o meu cérebro aqui, que ele tem que estar
aparecendo, porque o meu cérebro é importante, né? Não, mostra pra gente. Dá pra botar de pertinho, doutor? Deixa eu ver se eu consigo com o fio aqui, ó. Olha, gente, que lindo. Muito É, legal, né? pois Muito, é. muito legal. Boa noite, Ivonete, isso? Já tô mais solto hoje, ó. Ó, o pessoal tá entrando aqui, né? Pois é. Gente, boa noite para todos vocês que estão entrando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre um tema, assim, estava aqui comentando, um tema que deixa o pessoal meio assim, com vários pontos de interrogação. Mas antes disso, doutor, queria te agradecer aqui, é a segunda vez que você está participando com a gente nas lives. E com certeza não vai ser a última, porque tem assunto que não acaba mais, né? Tem muito Exatamente. assunto. Então, muito obrigada. E esse mês é um mês especial das crianças. Tem muita Exatamente. festa esse mês. E nós deixamos aqui, olha, o livro, não é? Homerson aqui de novo. Fantástico Meu esse mundo livro, estamos curiosos para ler. Bem, estamos aqui esperando a oportunidade para conseguir ir na loja e já comprar. E já que bom. sabemos que ano que vem vai fazer parte de um clube, não é clube, mas um tipo de Sim, equipamento. os aventureiros. Isso, aventureiros. E aqui quase todo mundo participa dos aventureiros, então vai ser bem especial ter esse Ah, que tipo de delícia. leitura, né? Antonella e a Estela já participam. Então, para quem está aqui com a gente, tem esse livro, vai ser lançado, né? O ano que vem vai ser o livro de leitura oficial dos aventureiros, que, na verdade, é como se fossem os lobinhos. Então, tem os escoteiros, que nós chamamos de desbravadores, e tem os aventureiros, que é como os lobinhos. Então, são crianças que gostam de ler, que as famílias gostam de ler, e que vão poder ter oportunidade de ler aí várias histórias lá do outro lado do mundo, lá da Índia. Exatamente. E a gente está muito feliz por esse lançamento, cheio de bexiga aqui, olha, no escritório. Essa semana vai ter muita novidade, doutor. Que Mas, legal, parabéns, viu? obrigada. Valéria Amém. e Paulo, né? Que a gente tem que dar Isso. também. Tá aí um dos autores, né? Escritores também, o Paulo, né? Então, não é Uhum. dar parabéns só para Valéria. Valéria e Paulo. Sim, a gente escreveu junto. Então, quando você for ler o livro, você vai ver que algumas partes, e aí tem o desenho do Paulo, né? Tem o Paulo, aí tem eu. E, gente, uma coisa muito legal desse livro é que ele tem QR Code. Então, olha só, a criança vem aqui, ó, vem aqui, coloca o celular e aí vai para a história, só que cantada, falada, vai para o vídeo, Esses Quando eu dias uma crescer, eu família quero ser que nem vocês, viu, gente? recíproco, Um recíproco dia eu aí. quero escrever um livro, eu já falei isso. Ai, mas aí a família vai lá com o QR Code, né, com o celular, entra no QR Code, e esses dias uma família falou assim para mim, Valéria, meus filhos, quando viram o QR Code, foram direto. Tipo, a gente nem sabia o que que era, e eles já lá. Eu falei, gente, geração alfa, geração alfa. Exatamente. Não tem o que falar. Ontem, Ah, ontem eu fui numa exposição aqui em São Paulo. Quem tem filhos e mora aqui em São Paulo, já indico. A minha esposa tá com o Instagram, que já tô fazendo um monte de propaganda, né? Um Instagram sobre passeios e viagens, né? A gente aproveita quando a gente vai passear, a gente tira fotos, então tava tendo muitas pessoas que perguntavam o que vocês fazem e tudo mais. Aí ela resolveu abrir o Instagram dela, que era mais pessoal, para justamente dar dicas de passeio e viagem e tudo mais, devido a muitas procuras que estavam tendo. Então o que acontece? Ontem a gente foi num passeio que está tendo uma exposição no Shopping Eldorado aqui em São Paulo, que é Space Adventure, que é falando sobre o homem que pousou na Lua. Ele vai falando sobre os foguetes da NASA, como começou. Eu nem sabia de algumas informações que um dos cabeças foi um cara que era do nazismo, entendeu? Ele era alemão e tudo mal, que o sobrenome dele é Braun, né? E foi bem interessante a gente estar lá vendo sobre isso.
E aí, e lá tem as fotos falando sobre Apolo 11, que pousou na Lua, quanto tempo ficou na Lua, Apolo 12, 14, 15, 16. Eu sei que foi até 16. Foi um período de 2 a 3 anos de os Estados Unidos mandando pessoas lá para a Lua. E foi bem legal, viu? Quem tem filhos, que eu acho que é a grande maioria aqui, já fica a dica de passeio aqui em São Paulo. Doutor, qual que é o Instagram da Kimberly? Pra gente poder entrar e ver, porque não tá no seu, né? Tá no dela. Não, Essas dicas. é Kim Stephanie, eu acho. Mas eu falei isso só para falar uma coisa que é interessante sobre essa nova geração, né? Logo no começo tem umas telas que eles ficam mostrando, né? Fatos históricos do homem pousando na Lua e tal. E eles estavam mostrando lá o primeiro foguete, né? Que foi desenvolvido por esse cara nazista e tal. Que depois ele foi um dos 1.600 cientistas que os Estados Unidos pegou depois da Segunda Guerra Mundial, né? Aí eu, a minha esposa e as crianças vendo lá e tal. Aí de repente vem uma criança, tipo, tinha os seus 4 anos. Ela começa a tocar na tela e ela começa realmente a adiantar o vídeo e voltar o vídeo. E eu falei, nossa, eu, que tenho meus 39 anos, eu não tive esse raciocínio. Que, olha, interessante, eu quero voltar isso. Eu não tinha me tocado que isso era tocar na tela e voltar. Essa criança já foi automático, porque na cabeça dela, a tela, ela não funciona que nem a televisão antigamente que a gente assistia. Já é uma tela que você interage. E eu falei... Aí eu fiquei pensando, nossa, que curiosidade interessante, né? Uhum. Geração alfa. Esses dias eu vi Esses dias, já faz um tempo, eu vi um vídeo que a menininha pegava uma revista e ela começava a folhear a revista e ela ia fazendo assim, ó. Na revista. Na revista. Enfim. Novas gerações, dá né? Novas realidades. Isso daí dá uma live, né, doutor? Isso daí dá uma live, né? Esse videozinho aí dá pra gente fazer uma live. Exatamente. Mas, enfim, que bom. Fica a dica aí para quem mora em São Paulo e, de repente, para quem não mora em São Paulo também. Normalmente eles têm muita coisa via internet que você pode acessar. Tem uma exposição também no Farol Santander. Eu acho que é do mesmo pessoal. Falando, o que foi? O áudio tá ruim, tô falando aqui que o meu áudio tá ruim. Eu tô ouvindo muito bem o seu áudio. É que estão falando que tá meio que... Cortado? Tá chiando e saindo com eco. O que eu faço? Tem que procurar outro fone, então. Deixa eu tentar ficar sem fone, então, né? Tá ótimo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá me ouvindo bem? Ó, a Tati tá falando que tá normal, aqui tá normal. Aqui no meu também tá normal. Tá bem? Mas assim, vocês estão me ouvindo bem ou não? Ou ficou pior o áudio agora? Pra mim tá normal, tá como antes. Ó, a Terezinha tá falando que tá normal. Problemas técnicos. Às vezes pode ser Ó, melhorou. A Regina tá falando então que vou ficar melhorou. assim mesmo. Tá bom, tá ótimo. Você tá assim? Então eu vou ficar assim também. Tá bom. Pra mim também, a Tati melhorou, a Maísa. Obrigada, gente, pelo retorno aí de vocês, viu? E obrigada por estarem aqui com a gente. Sejam bem-vindos. No E as domingo pessoas à que vão... noite que poderiam estar vendo Fantástico. Tô brincando. Ninguém mais assiste Fantástico, né? Não assiste, né? Não assiste. Eu já falei, doutor, que eu tenho trauma. Então, eu também tenho. Mas qual que é o seu trauma? Eu falo do meu. Tá bom. Quando eu assistia ao Fantástico, eu era criança, eles terminavam o Fantástico assim, né? Só desgraça, aquelas coisas horríveis. Aí eu terminava com medo. Aí eu pensava, gente, será que o meu pai vai ser morto essa semana? Será que a minha mãe vai morrer atropelada? Será que vão entrar na nossa casa e vão matar todo mundo? Então eu ia dormir assim, morrendo de medo, começava a semana já tensa, sabe? Nunca gostei do Fantástico. E aí, quando maior, não é?
Às vezes estava na casa de alguém, ou alguém, né, na casa da minha avó, às vezes visitando. Aí quando a dava aquele fantástico, pum! Aí começou. Gente, começou a semana já. Então, o meu eu não sei se é bom contar, né? Porque eu não era muito fã de ir para a escola, né? Então, final de semana, então eu curtia um monte com meus amigos e tal, né? E aí, quando era o Fantástico, na minha cabeça era assim: depois do Fantástico, dormir, escola. Então, quando estava no Fantástico, já batia uma deprê, que o final de semana. E teve uma época que eu morava num quartel que era de frente para um rio, né? Então, o domingo era no rio, brincando e tudo mais. E o Fantástico era sinônimo tipo, baixa a velocidade aí, que você tem que dormir, porque amanhã já tem escola. Então, geralmente eu chorava no Fantástico. Hoje, ó, E a tinha Tati tá outra falando também. aqui. E tinha outra. Tinha muito, eu não sei se vocês lembram, mas quando tinha matéria sensacionalista, tipo Chupacabra, Fantasma, tudo passava no Fantástico, né? Sim, Então, o que bombando, acontecia? né? Eu falava, não, eu já sou rapazinho, eu não posso ter medo disso, eu vou assistir. Aí eu ia assistir, os meus pais falando, não assiste, não assiste. Eu era teimoso e assistia. Aí eu chegava no meu quarto, eu já dormia sozinho, né? Teve uma época que eu dormia com a minha irmã e depois eu dormia sozinho. Aí eu deitava na cama e eu me lembro, tinha uma janela do lado esquerdo, assim, né? Aí eu ficava assim, não, vou dormir, hoje eu vou conseguir. Aí eu olhava para a janela, mas se o fantasma entrar pela janela? Aí eu Chupacabra. ficava, e se o chupacabra quebrar minha janela e entrar? E eu ficava assim, não, mas não vai acontecer isso aqui. Não vai, não vai. Final das contas, eu dormia no pé do meu pai. Hoje, olha, Fantástico, gente, cheio de trauma. A Tati está falando aqui que ela tinha medo da música do Fantástico, né, Tati? Pessoal aqui contando, então vamos aproveitar esse momento e contar, não é? Todas as nossas, os nossos traumas aqui. Vamos fazer uma terapia aqui do Fantástico. Vamos trabalhar que isso é passado, entendeu? Aí depois o YouTube, não é? Pega e corta, não é? Corta toda a O live, né? Fantástico vai processar a gente por estar falando mal. Oh, gente. Olha, aquelas dançarinas do Fantástico, estavam debaixo da cama. Gente, que horror, Tati! Que horror! Eu acho que é melhor Elas a vinham gente com o olho começar a aberto, parar assim, de na falar água, né? sobre isso, que a gente talvez tenha gatilhos hoje à noite, né? A gente vai fazer o papel do Fantástico, né? Né, Tati? Só É de melhor falar. parar, né? Vamos falar sobre coisas boas, vamos falar sobre TechPix. Não, tô brincando. Só Gente, para mas olha, descontrair. só para contar para vocês que quando eu estava pensando, não é, como compartilhar todas as coisas boas que as famílias falavam para mim e para o Paulo, a gente ficou pensando quando que isso podia acontecer, tal. Ah, os domingos. Domingo é uma boa. E Paulo, podia ser domingo na hora do Fantástico. Mas será que ainda tem Fantástico? Porque a gente ficou um tempo fora do Brasil e voltamos assim, a gente nem assiste TV mais. Aí eu perguntei pro meu pai, que meu pai é o cara assim que assiste da Atena, assiste todos, ele sabe tudo, assim. E aí eu falei assim, pai, ainda passa Fantástico? Ele, claro, né, filha? Claro que passa. Como assim, sabe? Uma Como coisa. não? Entendeu? Muito bom. Entrei lá no site, vi qual horário, aí eu e o Paulo. Pois vai ser nessa hora, para a gente começar a semana feliz, para a gente começar a semana assim, sabe, alegre, não Sem é? falar Com coisas boas. chupacabra, sem falar sobre os fantasmas, sem... E a gente está falando isso agora, trazendo essa lembrança para algumas pessoas, né? Então, como a Tati já pediu, né, Tati? Vamos mudar de assunto. Bom, vamos falar sobre coisas boas. Então, já vou entrar aqui na live, não é? E o tema de hoje, na verdade, é um tema que causa um pouquinho de dor, mas a gente está aqui, doutor, exatamente para ajudar as famílias, não é? Esse mês é um mês especial das crianças, dos professores, é um mês cheio de festa, a gente está aqui, ó, um monte de bexiga, não é? E nós queremos começar a semana realmente
ajudando as famílias a entender um pouco mais de um assunto que tem causado uma série de estresse dentro dos lares. Eu já vou para a primeira pergunta aqui, doutor. Como é que é essa história? TDA, TDAH, o que é isso, né? Vamos desmistificar isso aí. Então, a gente está aqui, para quem está entrando na live agora, com o doutor Fernando Arruda, psiquiatra, maravilhoso, gente, super confio nele. Falei isso na live da semana passada. Ele faz parte aqui da nossa rede de apoio do Fingerprint. E a gente só tem alegria, não é, de tê-lo aqui com a gente esse tempinho. Doutor, ajuda a gente então, ajuda as famílias aqui. O que é isso? Então, para começo de conversa, só para falar, né? Bem, a minha área de atuação é para pessoas acima de 17 anos, né? Eu não sou psiquiatra infantil, eu sou de adulto. Uma área de atuação mais para transtorno bipolar, né? E transtorno de humor, como transtorno de ansiedade, porque o transtorno bipolar está dentro do transtorno de humor, né? No transtorno de humor, a gente tem a depressão, tem a distimia, tem o transtorno bipolar, com a mania, hipomania e outros, como ciclotímia também. Eu acho que são todos esses transtornos de humor. E também tem o transtorno de ansiedade, transtornos relacionados à esquizofrenia. Então, o TDAH, ele é um transtorno dentro da psiquiatria que ela é trabalhada mais na parte infantil. Tem adultos com TDAH? Sim, temos. E muitos, entendeu? Que não foram tratados no devido tempo, que é justamente na infância. Então, eles vão carregando esse transtorno e aí tem dificuldade e tudo mais. Uma coisa bem interessante para falar é que, assim, o TDAH, né? TDAH quer dizer transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, entendeu? Muitas pessoas, elas acham que transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um funcionamento do cérebro diminuído, entendeu? É como, isso é uma deficiência do cérebro. Na realidade, é ao contrário. O cérebro, ele funciona tão rápido e de uma forma meio confusa, né? É como se estivesse funcionando muitas coisas ao mesmo tempo, que perde a questão de foco, entendeu? Então, a criança ou o adulto que desenvolve o TDAH, né, é uma pessoa que tem uma dificuldade de foco e concentração, né? Então, hoje já está perdendo um pouco isso, mas teve uma época que teve uma avalanche de interesse nesse assunto, virou até moda, justamente para querer saber mais sobre esse transtorno, que tem alguns transtornos que eles começam a entrar em moda, né? Esse é dessa moda, é isso, e devido a isso. Então, teve uma época que começou a ter uma grande procura dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, só para terminar aqui essa introdução, não é a minha área de atuação maior, eu atendo algumas pessoas que têm, né? Mas não é a grande maioria. Mas como o público aqui são de pais, mães que estão procurando respostas para transtornos que podem estar gerando uma certa dificuldade ou dor justamente para esse público, por isso que vocês estão procurando aqui a gente como que se diz, reviveu, né? Procurou ter mais informações, porque a gente, na especialização, na residência, a gente tem esse assunto o tempo todo, e aí a gente veio justamente discutir sobre isso. Então, se você conhece alguém que já comentou com alguém aqui, que gostaria de ter mais informações sobre esse assunto e tudo mais, encaminha, como na quinta-feira a gente teve uma live, que a gente até falou da live de domingo passado, tem esse aqui embaixo, não sei se está certo aqui ou aqui, esse aviãozinho, clica e manda para os amigos que têm esse tipo de dificuldade, que a gente vai estar discutindo aqui nesses minutos
um pouquinho mais adentrando para dar mais informações, porque quanto mais informações, melhor esclarecimento a gente vai ter sobre o TDAH. Uhum. E assim, doutor, para as famílias que estão aqui, muitas vezes é difícil para elas entenderem assim, o que é um transtorno, um déficit, síndrome, quais são essas diferenças, sabe? Uhum. Basicamente. Na psiquiatria, a gente fala que qualquer tipo de transtorno, ela está relacionado a uma coisa que gera dificuldade ou dor no dia a dia da pessoa. Porque assim, por exemplo, criança. Criança é de brincar mesmo, criança não é de parar, criança quer a todo momento ficar correndo e tudo mais. Ah, isso daí, o meu filho tem um TDAH. Não, isso daí pode ser da personalidade mesmo da criança. Criança saudável, ela é uma criança que gosta muito de brincar. Diferente do adulto. Já se gera uma certa dificuldade no desenvolvimento da criança por mais de 6 meses, aí sim pode se caracterizar como um transtorno, entendeu? E aí, isso daí a gente tem que pegar, devido a alguns sintomas, que nós vamos falar aqui os sintomas logo, para justamente a gente fazer o tratamento correto. Por quê? Uma coisa que a gente observa muito na psiquiatria. Que a psiquiatria, a doença da psiquiatria, se ela não for tratada, é como se fosse um imã, né? Ela vai atraindo os outros tipos de transtorno. Então, a criança, por exemplo, que tem TDAH, ela geralmente ela é muito repreendida, ela não consegue se concentrar em certas coisas. E aí, exatamente, leva um sofrimento, uma baixa de autoestima e pode trazer um transtorno depressivo ou um transtorno de ansiedade, né? A criança ela vai crescendo com isso. Então, é como eu falei, se não for resolvido ou trabalhado isso logo no começo, tudo isso pode gerar transtornos maiores no futuro que são desnecessários se for bem observado por um profissional, né, que estudou para isso, que pode dar as informações corretas e o melhor tratamento possível. Perfeito, gente. Então, quem está entrando agora, as famílias, sejam bem-vindas. E as famílias que vão nos assistir no futuro, aqui o Dr. Fernando Arruda, falando com a gente sobre TDAH e desmistificando um pouco essa questão importante que muitas famílias sofrem com isso e muitas crianças sofrem com isso. É importantíssimo que você falou, não é? Dentro da psiquiatria, que um transtorno como esse, ele é como um imã, né? Que vai desencadeando outros também, se não for bem observado, se não for, se você não for na procura de ajuda externa. Então, fica a dica aqui para as famílias, para realmente, daqui a pouquinho a gente vai ver quais são os sinais desse comportamento, para procurarem ajuda externa, para estarem mais tranquilas ou começarem, não é, a receber essa ajuda adequada. Então, assim, doutor, basicamente, quais são os sinais? Então, eu estou aqui marcando, não é, algumas questões importantes que você está falando. O transtorno está relacionado à dor, a relação, não é, no desenvolvimento da criança, que é observada por mais de 6 meses. E assim, quais são os principais sinais de TDAH no comportamento da criança? Uhum. A gente vai falar daqui a pouco. Pô, se você já quiser, já emendar assim, criança, adolescente e adulto, né? Já fica aí dentro, tá bom? Bem, eu não tenho decorado tudo, então tem uma colinha aqui que eu vou ler junto com vocês. Mas só para vocês entenderem legal, eu gosto de... Sempre quando a gente vai pensar em algum tipo de transtorno, a gente tem uma lógica para ter esse transtorno, né? Porque ela não surge do nada, né? Ela surge diante de algum tipo de deficiência, né, que o cérebro apresenta, né? Então, algumas informações que são importantes. O TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele está muito relacionado a 2 tipos de neurotransmissor,
Se você não sabe quais são os neurotransmissores, para eu não falar muito tecnicamente, eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem tranquila. Eu falei isso, eu comentei isso na outra live, mas como pode ter pessoas que estão nessa live que não participaram da outra live, inclusive convido essas pessoas a acessar a live anterior, né? Então, eu vou explicar. Neurotransmissor é o seguinte, nós temos mais de 86 bilhões de neurônios na nossa massa encefálica, ok? Esses neurônios, eles são interligados entre um e o outro. Então, esse neurônio, ele tem o corpo do neurônio, tem a bainha de mielina e tem os dendritos, que são os bracinhos das células neurais, que são os neurônios. Eles se ligam entre um e o outro através dos dendritos, mas eles não se tocam. Eles têm uma região que é um espaço minúsculo, bem pequenininho, né? Que é chamado de fenda sináptica. O neurônio é interessante porque ele não é gerador de energia. Ele é um transmissor de energia. É como se fosse um cabo de energia. Então, para passar a energia de um neurônio para o outro neurônio, nós temos os neurotransmissores, que é como se fosse uns saizinhos bem pequenininhos que eles fazem com que a energia passe com a melhor qualidade possível. Eu não sei se vocês lembram ou se vocês assistiam o Mundo de Bikman há muito tempo atrás, né? Eu adorava assistir o Mundo de Bikman. E aí, o que acontece? Eu me lembro direitinho que uma vez ele fez um experimento que ele pegou uma jarra de água transparente e aí ele colocou um fio, colocava na água e o outro fio ligado a uma lâmpada. E aí ele ligava o interruptor, onde que ele fornecia energia, que era para passar pela água para ir até a lâmpada. Então, o que acontece? Ele ligava e a lâmpada ela ligava bem fraquinha. Aí ele pegava um pote de sal e aí ele pegava o sal e começava a jogar na água. E quanto mais sal ele colocava na água, mais forte ficava a lâmpada. Então, quando eu falo que o sal poderia ser colocado como neurotransmissor, é uma lógica muito interessante, entendeu? Porque realmente, os neurotransmissores, eles fazem com que a energia que vem entre o neurônio para passar para o outro neurônio, ou eles passam com uma melhor qualidade ou com uma menor qualidade, entenderam? Perfeito. Gente, por isso que eu gosto do Dr. Fernando. Eu tô aqui prestando atenção, bastante atenção, mas ele é muito pedagógico, porque ele consegue, não é, como um psiquiatra, passar de uma forma que a gente consegue entender. Então, ó, até pelo menos aqui para mim tá tudo beleza. Tá ok, beleza? Desses neurotransmissores, a gente tem mais de 180. Só que na psiquiatria existem 3 que a gente estuda mais profundamente, que a gente tem uma lógica, né? Que é a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Esses 3, a gente trabalha muito, inclusive a maioria das medicações elas estão relacionadas a esses 3 neurotransmissores. Repete aí, doutor, por favor. Por favor, serotonina, noradrenalina e dopamina. Noradrenalina e dopamina. Uhum. Exatamente, tá bom? Cada uma das 3, ela tem uma função bem específica e o mais interessante é que, dependendo da ação dela em certas regiões do cérebro, elas tem um comando, entendeu? Então, por exemplo, a serotonina, ela é o neurotransmissor responsável pelaquela sensação de plenitude, entendeu? Quando você tem uma serotonina em equilíbrio, ela dá essa sensação de você ficar mais pleno, sabe? E aí, os cientistas, eles perceberam que, justamente, você aumentando a serotonina dentro do equilíbrio, você consegue tratar tanto depressão como ansiedade. Entendeu? Entendido? Essa é a serotonina. Só que hoje, o nosso assunto, a gente não vai falar sobre a serotonina. A serotonina a gente falaria se a gente estivesse falando sobre ansiedade e depressão. Então, joga fora. Quer dizer, coloca na gaveta. Não joga fora, senão... Coloca na caixinha. Quem sabe, exatamente. Quem sabe, a gente pode já ficar vai na falar próxima. Exatamente. Então, ok.
O que a gente vai trabalhar é justamente a noradrenalina e a dopamina. A noradrenalina, ela é o neurotransmissor que faz a gente ficar mais acelerado. Então, ela é interessante porque as pessoas às vezes confundem a noradrenalina neurotransmissora com a noradrenalina hormonal, entendeu? Por quê? A gente tem como neurotransmissor, mas a gente tem um hormônio que é justamente a adrenalina ou a noradrenalina, entendeu? Que aí é hormônio quando é produzida por uma glândula. Mas não vamos falar sobre isso porque não, para TDAH, o mais importante é o neurotransmissor. Mas o neurotransmissor mais importante no TDAH é a dopamina. A dopamina, para mim, é o neurotransmissor que é a rei de tudo, entendeu? É a nobreza em pessoa. Porque é justamente a dopamina que faz a gente ficar motivado em fazer as coisas. Entendeu? Ficou claro? Uhum. Então, a dopamina é o que faz a gente ter a motivação de levantar e trabalhar. A dopamina é o que faz a gente ficar motivado a viajar. Então, a dopamina ela está responsável pela motivação das coisas. Só que, ao mesmo tempo, a dopamina ela não escolhe qualquer motivação. Porque quando a gente começa a utilizar drogas, é justamente a dopamina que faz a gente ficar motivado ou ter um impulso de utilizar a droga, entendeu? O TDAH, ela está responsável justamente pela dopamina, porque é ela que controla a impulsividade. E no TDAH, é como se você tivesse um choque de impulsividade, entendeu? Você tem várias ideias, várias motivações relacionadas à dopamina. Então, é justamente esse neurotransmissor que a gente tem que controlar. Porque se a gente não controlar ele, no córtex frontal, que é essa região, ela vai começar a apresentar vários sintomas que são sintomas do TDAH. Na criança, por exemplo, o menino que tem TDAH, geralmente ele fica mais acelerado. Então é aquela criança que não para, entendeu? Aquela criança que toda hora em movimento. E na mulher, que é mais racional, até quando é criança, tem dificuldade de concentração. Então, você vê que em homens e mulheres existe essa diferença, entendeu? O menino, ele tem dificuldade de concentração? Tem, mas ele é mais inquieto. Já a menina, ela já tem mais dificuldade de se concentrar em alguma coisa. Só que esse diagnóstico, geralmente, existem exames? Existem, mas são muito inespecíficos. Mas eles são mais apresentáveis ou são diagnosticados com um profissional, ou um pediatra, ou um neuropediatra, ou um psiquiatra infantil. Entendeu? Isso na criança. No adulto, aí a gente tem um neurologista e tem um psiquiatra que pode dar esse diagnóstico. Entendido? Super, super. Se quiser recapitular o que eu falei, eu vou beber água porque já está seco aqui. Pessoal, o pessoal está acompanhando aqui, está colocando vários coraçõezinhos subindo, assim. Ó, a Angel entrou aqui falando boa noite, doutor. Sejam bem-vindos. Então, vamos ver aqui, ó. São 3, não é? São 3 aqui neurotransmissores que você vão. Deixa eu ver se eu entendi, hein? Se eu entendi, então, eu passei aí no teste, não é? Serotonina, noradrenalina e a dopamina. Mas o TDAH, ele está mais relacionado com a dopamina. Então, a dopamina, ela é responsável, não é? Pela nossa motivação. É o que você falou. É o que faz a gente acordar de manhã, falar, puxa, que bom, hoje eu tenho tantas coisas para fazer. Mas no TDAH, isso começa a ficar, acho que, over, não é? Começa a ficar demais e confuso. É isso aí, doutor? Exatamente. Por quê? É como se você fosse motivado, você tiver motivação para várias coisas ao mesmo tempo. Então, você não tem concentração para um foco. E se você for analisar, o TDAH, por isso que existe uma lógica em tudo isso, entendeu? Por isso que eu gosto de falar isso. Pode ser um pouquinho, poxa, chato, domingo à noite, vamos falar sobre neurotransmissor, que saco, entendeu? Mas se você for ver, com uma baixa de dopamina, né?
você vai ficar, ou um aumento demais da dopamina, a falta de equilíbrio da dopamina, vai fazer com que você tenha vários focos ao mesmo tempo, e aí você não consegue administrar isso, entendeu? É como se você tivesse várias empresas para administrar ao mesmo tempo e você não conseguisse, entendeu? É como se você ligasse um interruptor e você tivesse uma energia para várias coisas ao mesmo tempo. Então, você não vai conseguir colocar essa energia nos aparelhos da forma correta, entendeu? Aí, um aparelho começa a funcionar mais do que deveria, o outro aparelho nem tanto. É como se você tivesse uma voltagem de 110 e você ligasse 220. Uau, fica bem fraquinho, não é sem energia, não é, doutor? Olha, Exatamente. O pessoal está perguntando, já entrando na minha pergunta aqui, que é realmente a continuação, porque se a gente identifica, doutor, então, esses sintomas, não é? De uma criança ou de um adulto, não é? Não conseguir ter foco nas coisas, é muito agitado, muito acelerado. Tem algum tipo de exame que é feito? O pessoal está até perguntando aqui, tem como medir, não é, a dopamina? Como que isso acontece? Quem dá o diagnóstico, você comentou, não é? O neuropediatra ou o psiquiatra, no caso de adultos. Mas, assim, como que é esse processo? Então, quando a pessoa chega lá no seu consultório, não é? E você começa a entender esses sintomas. Como é que é depois o processo? Então, o processo é o seguinte: vai ter exames que vão ser solicitados? Sim. Porque existem algumas vitaminas que, se tiverem baixas, pode ocasionar, sim, uma dificuldade de concentração, né? Vitamina B12, vitamina D, que são responsáveis até na condução de energia, como eu falei para vocês. Só que isso não é o diagnóstico, entendeu? O nosso cérebro, ele é muito complexo para você solicitar um exame e você ter a resposta diagnóstica, entendeu? Tá com baixa de vitamina D, então tem TDAH. Não, não é assim, entendeu? Lembre-se, são 86 bilhões de neurônios. Os cientistas já tentaram fazer uma ressonância magnética, fazendo uma coloração diferente para ver se tem a dopamina ou serotonina. Só que é muito complicado de você fazer com que essas substâncias elas peguem nesses neurotransmissores, porque eles são muito pequenos, entendeu? Então, não tem um exame para diagnosticar. Mas uma coisa interessante, quando a criança apresenta sintomas de TDAH, o que acontece? Tem que ser descartado algumas coisas. Por quê? A criança ela pode ter dificuldade de enxergar, só que ela não vai falar sobre isso, ou ela pode ter dificuldade para escutar. Então, são dois exames que são solicitados. O exame justamente da visão e o da audição, para justamente descartar outros diagnósticos, que aí a gente está interpretando que tem TDAH, mas, na realidade, tem a questão justamente de dificuldade de visão e de audição. Então, isso daí é bem claro para falar. Eu falei sobre a dopamina, certo? Sim. Então, olha essa informação que é bem interessante. Crianças que, quando a mãe estavam gestantes, as mães utilizavam algum tipo de droga, como bebida alcoólica ou cigarro, tendem a ter uma chance maior de desenvolver TDAH. Ok? Uau, por quê, doutor? Lembra que eu falei que o neurotransmissor responsável pela dependência, né? Questão de cigarro, drogas e tudo mais, é a dopamina. Então, quando você utiliza ou você está dependente, a dopamina ela está numa quantidade maior. E isso daí passa, sim, para a questão do bebê. Não existe um estudo confirmando todos esses tipos de informação. Mas existe um estudo comprovando que mães que utilizam, principalmente bebida alcoólica, tendem a ter maior chance do filho ter TDAH, entendeu?
Outra coisa, pais que já têm o TDAH, os filhos têm uma chance de 50% a mais de ter TDAH no seu desenvolvimento. Então, isso são informações interessantes a ser passadas. Sabe, doutor, que a gente está falando aqui de sintomas, né, de dor. E eu lembro que há alguns anos atrás, quando eu atendia também no consultório, né, na área de psicopedagogia, muitas famílias, elas vinham com essa queixa e vinham já assim, olha, eu acho que meu filho tá terrível, Valéria, terrível. Olha, não para, pula e tal, e não sei o quê. E acho que é TDAH. Acho que é, porque conversei com a professora, conversei com umas amigas minhas, e claro que depois existia todo outros encaminhamentos, mas muitas coisas, doutora, a gente também precisa, não é, avaliar do meio ambiente, que foi um dos focos da nossa live da semana passada. Como que o ambiente, ele influencia no nosso comportamento. Então, crianças não é, expostas à mídia horas e horas, crianças que não têm a atenção devida, crianças que moram em lares, não é, que muitas vezes têm sérios problemas, que os pais têm comportamentos muito complicados, enfim. Essas crianças, elas apresentam esse tipo de comportamento e nem sempre claro, que não é um diagnóstico como um TDAH. Enfim, comenta um pouquinho, doutor, sobre isso, né? Sobre essa diferença, porque você recebe no seu consultório, né, todos os dias tantas situações, e como que um psiquiatra ele vai, né? Porque essa linha é tão tênue, não é? Porque a pessoa, eu imagino, né? A pessoa que vai conversar com você, muitas delas querem remédio. Elas querem. Que eu acho que a Valéria caiu. E eu não sei como fazer com que ela volte. Mas a Valéria estava querendo falar sobre a questão de sintomas, então eu vou... Voltou? Caiu a energia aí, foi? Caiu energia? Olha! Eu voltei porque tô sem internet aqui. Opa, voltou a energia. Pronto. É que eu já ia falar sobre os sintomas, porque eu fui falando sobre a lógica, ia falar dos sintomas e falar da importância. Aí, ó, sim, caiu. É que eu fui perguntando se você tinha caído, se tinha sido só para mim ou para os outros também. Entendeu? Sobre a questão, a gente tem os tratamentos medicamentosos, sim, mas também tem os tratamentos, né, comportamentais, que a gente fala, né? Da questão de organização, da questão de organização de tempo, de ambiente, tudo isso afeta muito. Porque foi o que a gente falou da live passada. A influência, ela modifica muito o comportamento das pessoas, podendo sim levar até neuroplasticidade, que é a modificação do cérebro de funcionar, né? Como eu falei, a questão da energia que passa e tudo mais, os focos. E quando você... Tivemos um problema aqui, a energia aqui em casa caiu, voltou, depois caiu de novo, aí a internet foi embora, mas estamos voltando. E nós estávamos falando com o Dr. Fernando Arruda, sobre um assunto interessantíssimo, TDAH e comportamento na família. Ó, o Dr. Fernando acabou de entrar, tá bom? E vamos lá, vou chamá-lo para a gente continuar conversando. A gente vai ter que fazer outra, vai precisar fazer outra live com ele. Então já mandei o convite. Oi, tudo bem, doutor? Voltemos? Voltemos. Ai, acontece, não acontece nas melhores internets. A internet aqui, nossa, mesmo a internet da roça, é muito boa mesmo, graças a Deus. Mas acabou a energia.
Então, e eu demorei um pouquinho porque eu estava salvando a live, porque se não salva, aí a gente vai perder conteúdo preciosíssimo, preciosíssimo. Doutor, o que que a gente faz agora? A gente encerra e continua num outro momento? Sei, você que sabe. Se quiser que eu fale sobre os sintomas, que eu ia falar isso, né? E eu aqui, para mim tava rolando normal, só você que travou. E aí eu falando aqui, ó, gente, então eu vou tocar aqui sozinho, tá bom? E aí a Kim, minha esposa, para quem não conhece, veio, Fernando, tá travado para vocês dois. Aí eu, então eu tava falando sozinho? Exatamente. Que Aí, dó, que dó. mas eu não cheguei a falar sobre os sintomas, não. Aí, ó, continua, a Maísa pediu. Continue. Então vamos lá. Então vamos E os meio sintomas, doutor? que Como é levar que já. é? Vamos logo levar para a questão da finalização. Vou falar sobre sintomas e depois dos melhores tratamentos, né? Então, Tá ótimo. o TDAH ele é muito caracterizado com déficit de atenção e hiperatividade, mas o foco principal é o déficit de atenção, né? Então, que a gente pode falar que é desatenção. Então, aqui eu vou falar sobre 6 coisas que eu acho que seriam interessantes para a gente começar a vislumbrar o que poderia estar falando. Então, quem está desde o começo, né, lembra muito bem que a gente está muito relacionado à baixa de dopamina, a déficit de atenção. Então, os sintomas são dificuldade para prestar atenção ou errar por descuidos em atividades escolares ou de trabalho, ok? Então, quando a gente tem dificuldade de prestar atenção por um espaço de tempo, por exemplo, você está prestando atenção no que a pessoa está falando. E aí a pessoa, depois de 10 segundos, você já tira a atenção daquilo, então provavelmente possa ser uma desatenção, né? Ou ficar repetindo o tempo todo o assunto e a pessoa ela não consegue reter aquele assunto, né? Aí muitos vão falar, bicho, eu acho que eu tenho, né? Outros sintomas também. Parecer não escutar quando fala com ele, entendeu? Você fala, parece que a pessoa não está escutando o que você está falando. Exatamente. Sempre vai estar em foco, tá bom? Não seguir instruções em tarefas, né, escolares, domésticas ou deveres profissionais, né? Você não consegue focar nessas atividades que envolve em atividades cognitivas, que é justamente de concentração. Perder coisas necessárias para tarefas ou atividades. Diariamente você está perdendo, porque você não consegue focar, então você perde as coisas muito fáceis, né? Evitar tarefas que exigem esforço mental constante. Então, aquele tipo de atividade que você tem que ter maior concentração, você fica meio que fugindo, ou a pessoa ela foge, entendeu? E aqui por último, que seria a sexta, esquecimentos frequentes de atividades diárias, né? Na realidade são sintomas que parece que são muito comuns de acontecer. Mas quando isso começa a atrapalhar o seu dia a dia, ou da criança começa a atrapalhar, a criança começa a repetir muitas vezes a série, tem essa dificuldade para a memorização das coisas, aí sim é bom procurar um profissional para fazer os testes que podem levar ao diagnóstico de TDAH. Uhum. Uau, então, olha, depois a gente vai colocar quem está aqui acompanhando a gente lá no meu Instagram. Depois, eu estou fazendo várias anotações aqui. Olha, falei a semana passada, o doutor Fernando, ele tem capacidade, assim, não é, de ser muito profundo no que ele fala. Então, hoje, olha só os nomes aí, hein, gente? Que nós, não é, o pessoal, assim, não é aqui de casa, não é? Que a gente pode ter esses nomes já de uma forma muito pedagógica. Então, ele consegue ser profundo e ser pedagógico. E lá no meu Instagram eu vou colocar essas 6 questões importantes para a gente conseguir, não é, vislumbrar aí alguns sintomas e já procurar ajuda externa, que é importantíssima, não é? Uhum. E assim, doutor, eu lembro que quando deu um probleminha técnico aqui, a gente estava falando sobre essa linha, não é? Essa linha muito tênue entre o ambiente
e o real sintoma. Então, muitas vezes o ambiente ele influencia muito para que os pais, para que as mães achem, meu filho tem TDAH. Olha, ele não para, ele não se concentra, quando na verdade mudanças no comportamento familiar podem auxiliar nesse processo de ganhos, sempre de ganhos. Assim como o contrário também é verdade. Que, inclusive, como você falou, pode até levar, em algumas situações, a questões assim bem complicadas, que é o nosso entorno, né? O nosso meio ambiente. Uhum. E assim, o pessoal está pedindo outra live. O pessoal está pedindo. Gente, eu vou fazer aqui o pedido. Eu fiz isso, né, com o pastor Robson esses dias e já estou marcando a terceira live. Então, vou fazer aqui ao vivo. Doutor, você aceita a terceira live com a gente? Vamos lá, vamos ver uma data para fazer essa terceira live. Ótimo. Continuando falando sobre comportamentos. Então, assim, para o pessoal ficar mais tranquilo, eu tenho uma perguntinha aqui, eu vou fazer. Deixa eu aproveitar o tempinho aqui, doutor. Tem uma medicação que é muito comum, né? Ritalina. E aí, como é que é isso? Quando a criança, ou não sei, mas o adolescente não está diagnosticado e os pais vão lá e, né, medicam com Ritalina, ou foi encaminhado com um diagnóstico talvez equivocado. Como que é isso, doutor? Eu tenho pegado muito no consultório pessoas que acham que a questão de medicação é uma coisa simples. Mas lembre-se, medicação é ato médico. O médico, para ele se formar, ele precisa de 6 anos estudar, começando ali por anatomia, fisiologia, depois ele vai para psicopatologia, tem microbiologia. A gente estuda um período muito grande da nossa vida. O que acontece nesse período de estudo? Como que a gente faz? A gente está toda hora falando sobre esse assunto. Por isso que, às vezes, eu começo a falar sobre esse assunto e a minha esposa, que não é médica, né? Ela é da parte de direito, né? Ela fala, calma, você está falando coisas que não é da minha prática diária, né? Por quê? Quando a gente fica estudando isso há muito tempo, a gente fica condicionando sobre esse assunto e a nossa forma de pensar muda por causa da faculdade, entendeu? E além disso, depois que a gente se forma, a gente tem mais 3 anos de especialização para a gente poder receitar uma medicação da forma mais correta. Mas tem muita gente que fala, eu escutei sobre a Ritalina que um vizinho do meu vizinho, ou o parente, o primo do meu vizinho tomou e que foi muito bom. Só que cada pessoa tem um estilo diferente, tem uma história diferente. Porque, por exemplo, a Ritalina, o nome farmacológico dele se chama metilfenidato, tá bom? Ele é responsável em trazer um equilíbrio justamente da dopamina e noradrenalina no córtex frontal, ok? Mas, é para todo mundo? Não é para todo mundo, porque existem estudos comprovando que pessoas que têm a hipótese ou a sensibilidade de desenvolver o transtorno de bipolaridade através do metilfenidato ou a Ritalina pode entrar num quadro de mania ou hipomania. Vocês estão entendendo como é complicado isso? Então, se a gente tem isso daí, é muito difícil. Eu vou passar essa medicação e aí, de repente, dá um problema maior, entendeu? A pessoa resolve uma coisa e desconstrói outra, não é, doutor? Exatamente. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande em tomar medicação. A medicação, ela é estudada, ela é observada, tanto é que o médico, quando passa a medicação, ele fica fazendo o acompanhamento, ele não abandona o tratamento. O que eu tenho pego muito no consultório é isso. O paciente passa com a gente,
a gente passa a medicação, a gente avalia o quadro, passa a melhor medicação, e aí depois de uns 2, 3 meses o paciente some. Eu falei, o que será que aconteceu? Deve ter achado um outro profissional melhor, ok? Maravilha, fico tranquilo. Não, 6 meses depois o paciente volta. Volta pior, porque ele fala, tomei a medicação, me senti melhor, né? Não preciso mais tomar medicação. Só que depois os sintomas voltam tudo como é que estava antes. Ai, como que eu faço e tudo mais, porque eu não sei, eu quero que o tratamento seja bom igual aquele, e às vezes não é. E aí causa frustração, causa uma dificuldade de estabilizar o quadro. Então é muito complicado essa situação. Então, medicação não é para ser tomada de forma imprudente. Não é uma coisa que, eu vou comprar maçã na feira. Não é assim. Se fosse assim, não teria uma certa dificuldade de comprar medicamento nas farmácias. Para você comprar esse medicamento, você tem que ter receita médica. É um ato médico, entendeu? Então, tem que ter muita questão de atenção relacionada a isso, tá bom? Então, como eu falei, a medicação... Não é? Responsabilidade. Exatamente. Então, você tem que ter um cuidado muito grande nisso. Então, metilfenidato é uma medicação indicada para esse tipo de transtorno? Sim. Mas, primeiro, você tem que diagnosticar o transtorno. Isso daí, geralmente, é uma equipe multiprofissional, onde você tem um médico, tem, às vezes, o psicólogo, tem o terapeuta ocupacional, tudo isso interligado, entendeu? E, segundo, você observar se a medicação é mais indicada. A gente não tem hoje no mercado só a Ritalina, a gente tem o Venvance e tem outras medicações mais modernas. Então, a gente tem que sempre estar estudando e observando qual que é a melhor indicação de medicamento para cada pessoa. Uhum. Ótimo, ótimo. Gostei da sua, não é, de toda a sua explanação, assim, sua explicação, doutor, dizendo, não é, de como você, como médico, como psiquiatra, estudou para poder, não é, passar ali a canetada, não é? Não é? Para poder fazer... Inclusive, a Maísa colocou uma coisa que é muito interessante. Meu filho só foi ao iniciar medicação. Tomava o Venvance, teve muitos efeitos colaterais, mudou para o Concerta. E agora está sem nada e o rendimento escolar se manteve bom. Entendeu? Bom, Maísa. Muito bom, mas tem certas coisas que são universais, que se a gente adotar, é bom até para as pessoas que não têm o TDAH, mas seria bom também. Que é a questão da prática de atividade física, que é muito bom para o corpo, uma alimentação, né, com menos açúcar, né, possível, porque o açúcar ele traz um aumento de energia de não qualidade, né? Na outra eu falei um pouco sobre isso, entendeu? Então, tem alguns comportamentos, algumas dicas comportamentais com relação à alimentação, atividade física, sono, que fazem toda a diferença para a gente melhorar o nosso foco, entendeu? Mas, sendo diagnosticado esse tipo de transtorno, em muitos dos casos precisa de medicamento, mas sempre sendo acompanhado por um profissional gabaritado para isso. Excelente. Não é, fica aí, não é a frase do Dr. Fernando. Medicação não é você ir na feira comprar maçã, não é? Não é porque eu ouvi que o vizinho, não é, o filho do vizinho, ele, né, foi diagnosticado e está tomando, sei lá, Ritalina ou o que seja. Eu também quero para o meu filho. Tem aí na sua casa um pouquinho para o meu filho também, para ele dar uma baixada de bola, para ele acalmar um pouquinho. Então, gente, isso é muito sério. E queria comentar aqui também, o Dr. Fernando, ele tem falado muito sobre nas lives dele, não é? Quem acompanha ele no Instagram. Então, quem não segue o Dr. Fernando, vai lá no Instagram dele, segue, porque vale a pena todos os dias. Ele, não é, a Kimberly, a equipe, não é, tá postando um monte de coisa legal e ele fala sobre questões fora a medicação, dentro do nosso ambiente. Então, olha o que ele falou aí: dormir cedo, exercício físico, a alimentação. E nós também, aqui do Fingerprint, no nosso ministério, a gente também fala muito sobre isso. Ou seja, criar um ambiente
adequado para a família. Então, nós temos um programa de 12 semanas. E dentro desse programa é trabalhado questões muito práticas com os pais. Rotina, organização de rotina, estilo de vida, organização, não é, da saúde espiritual da família, que também dá todo um norte importante, a organização de valores, regras, consequências, que tem relação com a disciplina. Então, assim, uma série de questões muito práticas que vai mudando, não é, doutor? O ambiente, vai deixando um ambiente mais adequado para os bebês, para as crianças, para os adolescentes e também para os pais. Enfim, estamos aqui nessa live. Obrigada, doutor Fernando, por esse assunto tão maravilhoso que você colocou de uma forma tão pedagógica para a gente. Gente, nós vamos continuar essa live, tá bom? Vou aqui durante a semana já agendar outra live para nós continuarmos falando sobre comportamento dentro do lar, no dia a dia. E quero agradecer, não é, doutor, pela sua participação aqui, pedir desculpas aí pelas questões técnicas, mas que não está no nosso controle, não é? Faltou Acontece energia. nas melhores famílias. Exatamente. Faltou energia, mas tudo bem. A gente conseguiu voltar. Doutor, deixa a última mensagem aí para a gente começar o dia, não é? Começar a semana assim, energizados, empoderados de coisas boas e com esse pensamento realmente de que a dor, muitas vezes, que as famílias que estão aqui sentem, elas podem ser amenizadas, elas podem ser resolvidas com ajuda externa, que é o que a gente comentou hoje. Deixa aí um recado para a gente, por favor. Bem, estava filosofando essa semana sobre isso. Saúde mental, acima de tratamento, é conhecimento, educação. Educação não é só você tratar a outra pessoa bem. Educação é você conhecer, né? A gente tem a educação desde criança até a nossa fase adulta ou até quando a gente for morrer. Por quê? É a forma de a gente se conhecer. E saúde mental, acima de tratamento, é educação. E a melhor educação que você pode ter é você conhecer a você mesmo, né? É você ver todos os pilares que você tem na vida e entender por que aqueles pilares estão na tua vida. Para você ver se você faz sentido você fortificar esses pilares ou você destruir esses pilares. Mas para isso você tem que conhecer, né? Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer na consulta. O que eu posso te ajudar? Porque tem muita gente que não sabe o que é para ajudar ela, entendeu? E o mais importante na questão da saúde mental é você se conhecer para saber o que você pode trabalhar. Trabalhar com a sua dor, trabalhar com as suas limitações, trabalhar, a palavra mais correta, com as dificuldades. Por quê? As dificuldades, elas estão ali para serem superadas. E quanto mais você vai se conhecendo, melhor você vai se equipando para se tornar uma pessoa melhor para você, para as pessoas que estão ao redor e para as pessoas que você ama, entendeu? Então, procure um profissional, tá? Não tenha vergonha de procurar um profissional. Procure conteúdos como esses que a gente está falando, porque é um conhecimento a mais. Eu posso falar isso de carteirinha, porque é uma área que eu adoro, entendeu? Se eu for escrever uma biografia a meu respeito, eu vou falar sobre isso. Todos os lugares, desde que eu me formei em medicina, que eu sento, eu me lembro direitinho, em Curitiba, eu estava fazendo a residência, aí me chamaram para um junta-panela no sábado, né? Uma família juntou panela com outra família e tal, e me chamou. E de repente eu vi que eu estava 4 horas conversando sobre saúde mental, porque é um assunto muito interessante, as pessoas vão se identificando, as pessoas vão gostando, entendeu? Então procure, conheça mais, porque isso vai te engrandecendo. A mim, isso daí está fazendo a cada dia me tornar um ser humano melhor, saber que eu tenho as minhas limitações, que eu tenho que melhorar muitas coisas a meu respeito, porque eu não sou perfeito, e ok por isso, não vai me deixar frustrado. Por quê? Porque nenhum ser humano é perfeito, entendeu? Mas a gente tem que procurar a perfeição para ser pessoas melhores para nós mesmos, ok? Então, mensagem longa, né? Por aqui acabo e agradeço muito o convite e vamos tentar marcar uma próxima live para cada dia a gente estar falando mais sobre esse assunto, levantando essa bandeira, tá bom?
sobre uma boa saúde mental. Ok? Obrigada, doutor. Gente, como a semana passada, a gente está defendendo aqui essa bandeira e levantando mesmo essa bandeira sem preconceito, não é, doutor Fernando? Sem preconceito nenhum, você que está aqui com a gente, a sua família, cuidar da saúde mental da sua família não é importante, é essencial. É essencial. E está aqui o doutor Fernando Arruda para ajudar no que for necessário. Olha a frase que ele pergunta para as famílias. Como eu posso te ajudar? Não é? Para as pessoas que estão lá no consultório dele. Gente, um beijo para todo mundo. Uma feliz semana, uma semana maravilhosa. Muito obrigada, doutor Fernando. E também por ter aceitado a próxima live. Logo, logo a gente se vê, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Feliz semana. Boa semana. Tchau. Tchau.